tem 44 anos, é advogado, especialista em processo penal, professor universitário e presidente nacional do PRB desde 2011, agora licenciado. Estamos falando do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. O convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. E agora você confere um pouco mais desta trajetória. Nascido em Linhares, no interior do Espírito Santo, casou-se aos 19 anos com Margarete Pereira. Não conheceu a mãe biológica. Foi adotado assim que nasceu numa pensão às margens da BR-101. Aos 17 anos, abriu um escritório de contabilidade em sociedade com 2 colegas. Em 1995, já era diretor administrativo e financeiro da Rede Record do Rio de Janeiro. 4 anos depois, assumiu a direção da Rede Mulher de Televisão e, em seguida, Marcos Pereira tornou-se vice-presidente da Rede Record. Foi responsável pelo redirecionamento e pela trajetória econômica da empresa até 2009, período em que se registrou o maior crescimento da emissora desde sua fundação na década de 50. Formado em Direito pela Universidade Paulista, especializou-se em Direito e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele ainda é membro fundador da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa, podendo exercer a advocacia em Portugal. Marcos Pereira é sócio da Marcos Pereira e Oliveira Sociedade de Advogados. Entre as obras publicadas está o livro O Uso da Informação como Notícia do Crime Ambiental, com prefácio do ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Olá, nosso querido telespectador que prestigia a nossa TV Assembleia. Hoje uma conversa muito interessante com o ministro responsável pela pasta da Indústria e Comércio e, mais do que isso, do Comércio Exterior. Não há saída para o Brasil a não ser a do crescimento econômico. E o crescimento econômico se obtém através de exportações. Por isso, considero essa uma das conversas mais importantes que o programa Discussão Nacional já teve desde a sua estreia. Querido Marcos Pereira, ministro Marcos Pereira, um prazer e uma honra termos a presença de Vossa Excelência aqui na nossa Assembleia Paulista. Muito obrigado, presidente, deputado Fernando Capês, amigo Fernando Capês. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dialogando consigo, com seus telespectadores, os telespectadores do programa Discussão Nacional da TV Assembleia. Querido ministro Marcos Pereira, nós estamos aí com grandes desafios à frente da sua pasta. Eu considero essa, talvez, se não for a mais importante, uma das 3 mais importantes. Como é que estão as perspectivas para a exportação, para o comércio exterior, para a balança comercial brasileira? Presidente Capês, olha, o governo tem um núcleo de ministérios chamado núcleo econômico. Um sozinho não faz nada, já tem aquele velho ditado que andorinha só não faz verão. Então nós temos o Ministério da Fazenda, nós temos o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e, entre outros, o Ministério de Relações Exteriores. Esses são os ministérios que fazem parte do núcleo econômico, como também o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações também está integrado nesse núcleo. O Ministério da Agricultura é um também que está integrado no núcleo econômico. Esses são os principais ministérios do núcleo econômico. E a principal crise, a principal gravidade que o país está passando, crise econômica grave, é a economia, a situação econômica do país. Nós assumimos o país, o governo, no dia 12 de maio, com uma situação gravíssima. Você deve lembrar, os telespectadores devem lembrar, que nós tínhamos uma previsão naquela altura de um déficit fiscal para as contas públicas da União para esse ano de algo em torno de 90 bilhões. Quando nós assumimos que foi feita a revisão, chegou-se a um número real de 170 bilhões. Nós estamos trabalhando uníssonos, todos os ministérios da área econômica, para apresentar algumas medidas para o país que possam resgatar, primeiro, a confiança do investidor na nação, a confiança dos investidores no país, no governo, e para isso precisa ser feito algumas medidas. A principal delas, que o governo federal está fazendo,
é a aprovação do teto dos gastos, o limite de teto dos gastos. A dona de casa que nos assiste, o empresário que nos assiste, sabe que ele não pode gastar mais do que arrecada, do que ganha. Uma dona de casa, por exemplo, se a renda familiar dela é de R$2.000, ela não pode gastar R$2.200. Se a renda familiar é de R$1.000, ela tem que gastar 800. Os outros 200 tem que ficar como reserva. Sim. E o que o governo anterior vinha fazendo é gastando mais do que o Estado arrecada. Não há mágica. Ou aumenta impostos, o que ninguém quer, ou você controla os gastos públicos, que é o que nós estamos fazendo. Nessa linha, nós estamos procurando também reinserir o Brasil no comércio exterior, no cenário internacional. O Brasil vinha um tanto quanto afastado dos principais diálogos, dos principais mecanismos internacionais de discussão. Eu finalizo e já lhe falo sobre a balança comercial que você perguntou. Eu fui, por exemplo, em julho, na reunião de ministros de comércio do G20. G20 é o grupo das 20 maiores, das 20 mais ricas nações, do qual o Brasil faz parte. Essa reunião em julho, lá em Xangai, na China, foi a 5ª edição da reunião de ministros de comércio do G20. O Brasil só tinha sido representado pelo ministro da Indústria e Comércio na primeira edição. As outras 3 edições foi representado por um outro nível, por algum secretário do Ministério. E agora voltou a ser representado pelo ministro quando eu estive em julho. Para finalizar, eu estive também na reunião dos BRICS em Nova Delhi, na Índia, reunião dos ministros de comércio dos BRICS. O BRICS é aquele grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os chamados países emergentes, os países em desenvolvimento que estão crescendo, ou que estavam, pelo menos, quando o bloco foi formado. Foi a 6ª reunião de ministros de comércio do BRICS. O Brasil só tinha sido representado por ministro na primeira. As outras 4 edições, sempre representado em nível de secretário. Agora voltou a ser representado pelo ministro. Qual a razão disso? Não se dá essa O Brasil estava um tanto quanto, como eu lhe disse, afastado desse diálogo com os principais países, os principais players do mundo. Um diálogo muito centrado aqui na América Latina, na América do Sul, com países pouco democráticos, com países que estão sendo conduzidos de forma bastante ideológica. Então, a nossa função é essa, é reinserir o Brasil no cenário internacional. Eu tenho trabalhado de forma bastante intensa nesse objetivo e, com isso, nós fazemos com que, é uma das nossas metas, um dos nossos desafios, com que o comércio exterior do Brasil cresça. Para finalizar e responder sobre a balança comercial, porque é importante dar esses dados. Sim, é preciso, aqui não temos pressa, não. O telespectador não entende, não acompanha, não conhece, não entende porque não conhece, porque é um assunto muito específico. Esse programa se caracteriza pelo tempo maior que o entrevistado tem de falar. Pode abordar com calma, explicar para as pessoas acompanharem. Exatamente. Muito obrigado. Então, no que se refere ao comércio internacional, veja você, o Brasil é a 9ª economia do mundo. Perfeito. Com todos os nossos problemas, nós estamos na 9ª posição. Aliás, já estivemos na 7ª. Hoje estamos na 9ª posição. Mas ocupa a 25ª posição em comércio internacional. Olha aqui. Dos 10 principais economias do mundo, das 10 principais economias do mundo, dos 10 principais países do mundo, o Brasil é o único que também não está entre os 10 principais em comércio. Comércio exterior, comércio internacional, enfim. Isso é uma coisa que nós precisamos ajustar. Por que nós não temos um comércio, uma exportação principalmente, competitiva? Porque nós temos aqui no Brasil o chamado custo Brasil, burocracia demasiada, uma carga tributária demasiada e confusa, uma legislação tributária confusa, que impede que as empresas, as indústrias brasileiras sejam competitivas. E aí o Brasil ocupa a 25ª posição em comércio exterior, sendo a 9ª economia do mundo. A balança comercial, ela, esse ano, muito por conta da queda das importações, de janeiro a novembro, aliás, esse número foi divulgado na semana passada e ele é aferido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nós temos uma equipe lá voltada só para cuidar da balança comercial. Quando o telespectador vê no jornal, na televisão, no rádio, enfim,
que a balança comercial foi superavitária em 43 bilhões e 200 milhões, que foi o resultado da balança comercial de janeiro a novembro, esses números são aferidos por nós lá no nosso Ministério. Então, na semana passada, no dia 1º, nós divulgamos o superávit da balança comercial brasileira. Neste ano, de janeiro a novembro, foi de 43 bilhões e 200 milhões de dólares. É um recorde, é o maior recorde para esse período, desde que o Ministério começou a aferir esses números em 1999, mas isso muito por conta da queda das importações. As exportações caíram em relação ao ano passado, 3,3%, e as importações caíram 22%. Então, esse superávit não é porque as exportações cresceram. Interessante. É porque as importações caíram mais de 20%. As exportações caíram 3%. 3%. E 25% as importações. 22%. 22%. 22% as importações. Então, há um superávit, é importante, porque isso equilibra também a balança de pagamentos, que são as reservas cambiais do país, mas, infelizmente, não houve crescimento no fomento de comércio, tanto de exportação, que, repito, caíram 3%, quanto de importação, que caíram 22%. Por quê? Por causa da recessão, por causa da retração da economia brasileira e aí, consequentemente, acaba gerando desemprego, que é também um grande desafio da economia brasileira no presente momento. Muito bem. Ministro, o senhor colocou aqui muito bem que o Brasil está com déficit fiscal de 170 bilhões de reais. Quer dizer, então, que nós estamos gastando 170 bilhões a mais do que arrecadamos. O senhor está acompanhando as modificações, está em Brasília, está próximo ao gabinete do ministro Temer, dos outros ministros. Quais as providências que estão sendo tomadas para que o Brasil passe a gastar menos, a desperdiçar menos recursos nessa área? Depois eu vou falar da sua área de como ganhar mais. Vamos começar primeiro como gastar menos. É importante, a sua pergunta é importantíssima, porque me dá a oportunidade de explicar. A primeira medida foi identificar qual o real tamanho do déficit. Vocês devem lembrar, e só procurar aí na internet, que vão achar que no governo anterior falava-se que o déficit seria algo em torno de 90 bilhões. Quando nós assumimos, foi feito um levantamento e verificou-se que o déficit é 170 bilhões para este ano. O déficit fiscal. Ora, inclusive dentro, um detalhe pequeno, mas curioso, deputado Fernando Capês, dentro desses 70 bilhões, nós temos mais de 300 milhões de reais que são débitos com organismos internacionais. O Brasil não vinha pagando a sua anuidade para a ONU, para a OMC, para outros organismos, para a OCDE, para os organismos aos quais o Brasil faz parte e aonde se discute políticas internacionais e mundial. Políticas de economia, políticas públicas, políticas de direitos humanos, OIT, por exemplo. Tinha organismos que o Brasil vinha atrasado com 3 anuidades, já na iminência, já tendo sido notificado para ser expulso daquele organismo. Veja você a que nível que nós chegamos. Então, primeiro, é importante dizer que isso vinha no governo anterior. A primeira medida que o presidente Temer fez foi reduzir o número de ministérios, que é algo até simbólico, mas para dar uma resposta para a sociedade. No governo anterior tinha 31 ministérios, chegou a ter 39, o presidente Temer reduziu para 24 ministérios e editou um decreto determinando que todos os ministérios e os entes diretos da administração pública direta reduzisse em 4.300 o número de cargos comissionados na esplanada. Ótimo. E até o mês de outubro, quando foi feito o último levantamento, nós já tínhamos atingido 3.800 cargos eliminados, prestigiando assim os funcionários já concursados. Quer dizer, em primeiro lugar, então, praticamente 4.000 cargos em comissão de confiança foram extintos. Foram extintos, exatamente. E foram extintos também um número de ministérios, reduzindo de 31 para 24, consequentemente enxugando a máquina pública. A outra medida, essa demanda um pouco mais de tempo, porque ela não depende do Executivo, depende do Congresso Nacional, que é a aprovação da chamada PEC 241, hoje
PEC 55 no Senado, que foi aprovada com ampla maioria na Câmara dos Deputados, foi aprovada na semana passada em primeiro turno no Senado Federal e vamos ter certeza que vai ser aprovada nesses dias próximos no Senado, no segundo turno, e aí será promulgada. Essa PEC limita os gastos públicos, quer dizer, o governo não poderá mais gastar além do que arrecada. Essa PEC foi muito debatida aí, nós tivemos manifestações várias, na semana passada mesmo, manifestações inclusive violentas em Brasília, com queima de pneus, com pichação de prédios de ministérios, com invasão de prédios ministeriais, com alguns carros de veículos de imprensa, inclusive, tendo sido virados, tombados e depredados. Ora, há um engano, não vai haver diminuição dos investimentos na educação e na saúde, porque esses percentuais de investimentos na educação e na saúde são constitucionais, não podem ser mexidos. O governo vai ter que ajustar suas contas em outros gastos. E repito, importante o que eu dizia anteriormente, não dá para gastar mais do que arrecada. Essas são algumas medidas que nós estamos fazendo. Agora, nesta semana, nós vamos começar a debater no Congresso Nacional, porque o governo vai enviar ao Congresso essa semana a chamada reforma da Previdência. É uma outra coisa que eu tenho certeza, o senhor sabe que, como homem público, como um político também, que vai ter chiadeira, vai ter gritaria, vai ter muita discussão, mas nós não podemos deixar de enfrentá-la. Veja, presidente, para finalizar, essas duas medidas, o teto dos gastos e a reforma da Previdência, são consideradas as duas medidas chaves e fundamentais, os alicerces para as outras medidas que se seguirão. A média, eu recebi um estudo de um professor de economia da PUC Rio de Janeiro, que demonstra que a média da aposentadoria do brasileiro hoje é de 52 anos para mulher e 54 anos para homem. Uma pessoa com 52 anos, com 54 anos ainda é muito jovem. E hoje vive uma longevidade maior. A média de vida hoje do brasileiro é 74 anos. Então, o Brasil é o único, deixa eu lhe falar, veja bem, é o único país que tem essa média de idade para aposentadoria no âmbito da OCDE. É o único. Então eu pergunto, será que nós somos... Quando uma pessoa é a única que tem aquela opinião, ela tem que rever se ela realmente está certa. Quando a opinião é dividida, aí você... Tudo bem, eu tenho essa opinião, metade da população tem essa opinião, metade tem a outra opinião, ok, é a opinião. Agora, quando você é o único a pensar daquela forma, será que você é que está certo? Então, o Brasil é o único país da OCDE que tem essa média de idade para aposentadoria. Veja que se eu fosse exercer o direito de aposentadoria, e não vou fazê-lo, eu daqui a 8 anos já poderia me aposentar, com 52 anos. Haja vista que eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Então, nós precisamos rever isso. O que adianta você ter o direito de se aposentar aos 52, aos 55 anos e não ter dinheiro para pagar? Perfeito. Porque o déficit só da Previdência, o déficit da Previdência para esse ano passa de 100 bilhões. Então, como que nós vamos fazer para poder pagar se o que está entrando Quer dizer, não... Entre o que os servidores pagam a título de contribuição... Exatamente. E que o Estado gasta para pagar dos que já estão aposentados, o Estado tem que injetar 100 bilhões. 100 bilhões. Para o nosso telespectador. Exatamente, é isso aí. Quer dizer, ou seja, a reforma da Previdência tem como um dos objetivos evitar que o Estado ponha 100 bilhões e provocando desequilíbrio fiscal. Exatamente, porque o que vai acontecer? Se o Estado pôr esse dinheiro, ele vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que tirar de algum investimento. Por isso que nós não conseguimos fazer investimentos em infraestrutura. Então, é importantíssimo esse debate. Os países da OCDE ficam na média, 65 anos é a idade para aposentadoria. Tem países como o México que chega a ser 70 anos. Acho que 70 anos é um pouco alto. Mas nós precisamos ficar nessa casa dos 65 anos, que é a média mundial. Nós não estamos fora do mundo, o Brasil não é uma ilha. Então, essas seriam, eu diria, as principais medidas, somada a elas uma reforma
na burocracia, no sistema burocrático brasileiro. Precisamos desburocratizar, porque isso é reduzir o custo do Brasil, isso é dar competitividade para as empresas. Quando você dá competitividade para as empresas crescem e geram empregos. Nós temos que parar com esse negócio do setor produtivo trabalhar contra o setor dos trabalhadores ou trabalhadores contra o setor produtivo. Se não tem trabalhador, não tem produção. Se não tem produção, não tem trabalhador. Nós precisamos caminhar juntos, dialogando, para avançar nessas medidas que precisam ser tomadas. Bom, ainda insistindo só mais um pouco nessa questão do gasto público, o Estado brasileiro, o poder público brasileiro é caro, ele é dispendioso. Se nós fizermos percentualmente com o que representa os gastos em relação ao PIB de país desenvolvido, vamos ver que o Brasil é o que mais gasta com a sua estrutura de serviço público. O senhor já colocou aqui, ministro, 2 pontos fundamentais. A PEC do teto dos gastos, não se pode gastar mais do que arrecada e ponto final. E a PEC da reforma previdenciária, que está levando ao país injetar 100 bilhões de reais por ano a mais para cobrir esse déficit. Bom, agora eu pergunto, a doutrina do Estado, eu não digo o Estado mínimo, mas do Estado necessário, ou seja, a presença do poder público somente onde ele é absolutamente fundamental, entra no contexto desse raciocínio, ou seja, se o Estado não precisa ser dono de empresa, se o Estado não precisa ser dono de sociedade de economia mista, participar, se ele não precisa estar no mercado acionário, não é melhor o Estado se retirando e deixando reservadas as áreas em que ele é absolutamente imprescindível, como educação, saúde, etc.? Eu não tenho dúvida. Educação, saúde, segurança são as atividades fins do Estado. Agora, aquilo que não é atividade fim, eu acho que o Estado tem realmente que ceder ou conceder. E no governo federal nós lançamos o programa Crescer, que é o programa de parceria de investimentos, onde nós vamos colocar para leilão e para que a iniciativa privada atue, portos, aeroportos, rodovias. Aqui no estado de São Paulo também foi feito um programa como esse. O governador Geraldo Alckmin esteve recentemente nos Estados Unidos, inclusive apresentando esse programa para investidores americanos. No âmbito do governo federal eu tenho trabalhado o assunto quando sou demandado através de parceiros internacionais, seja empresas, seja governos, mas ele está a cargo do secretário Moreira Franco e, mormente, do Ministério de Transporte, Portos e Aviação, porque muito disso está focado em portos, aeroportos, rodovias, e aí o Ministério do Transporte, junto com a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, tem cuidado desse assunto. Nós queremos agora, nos próximos meses, colocar 4 aeroportos e alguns portos também para serem licitados. Isso é bom porque entra dinheiro nos cofres públicos, porque o investidor tem que pagar para a União, para o Estado, para que ele seja concessionário daquele serviço, e deixa de sair quando o Estado fica sustentando determinadas empresas ou órgãos que são deficitários. Finalizo dizendo, nós que por conta do nosso trabalho, por conta da nossa atividade, temos que pegar transporte público de avião em vários portos do Brasil, nós vemos uma diferença fenomenal no aeroporto, por exemplo, de Guarulhos, no próprio aeroporto de Brasília. Brasília é um hub importante, tem voos diretos para todas as capitais do Brasil, praticamente, e de várias cidades importantes do Brasil, tem voos diretos para Brasília. Então, aqueles que usam, os telespectadores que estão assistindo, que usam o aeroporto de Brasília, conseguem ver a diferença que é hoje o aeroporto de Brasília do que era 2 anos atrás. Perfeito. O próprio aeroporto de Guarulhos, o que é hoje, especialmente... As rodovias paulistas, que foram todas privatizadas. Exatamente. É caro, mas precisamos ter qualidade do serviço. Se o Estado não tem eficiência para executar, que normatize e fiscalize. Costumo dizer que o pedágio, no caso da privatização das rodovias, ele é democrático, porque paga pela rodovia quem usa. Exato. Ao passo que quando ela é totalmente pública, todo mundo tem que pagar através de impostos de enormes sacrifícios. E nos principais países do mundo não é muito diferente. Você vai na Europa, você tem as rodovias pedagiadas. Você vai nos Estados Unidos, as rodovias são todas pedagiadas. Então, e aí o Estado concentra os seus recursos em educação, segurança, em saúde. Ministro Marcos Pereira, o senhor já colocou aqui, e aliás colocou muito bem, a questão da PEC que estabelece o teto dos gastos,
a PEC da Previdência, da reforma da Previdência, porque para compensar essa divergência entre o que é recolhido e o que é pago de aposentadoria, o Estado injeta 100 bilhões por ano. O senhor aqui é favorável ao Estado necessário, o Estado com dinheiro público somente onde é fundamental e essencial, saindo de onde ele não precisa estar. Então são 3 pontos muito importantes. E com isso fica a sua contribuição aqui, a sua visão de como nós temos que gastar menos. Porque para consertar o desequilíbrio fiscal tem que gastar menos e arrecadar mais. Vamos passar para a segunda parte agora, arrecadar mais. Hoje o setor industrial ele exporta metade do que o agronegócio. E nós temos o Brasil é um país altamente industrializado. Então, nós estamos aqui muito centrados na exportação de commodities, produtos sem grande tecnologia agregada. Eu pergunto, onde está o gargalo? Está nos nossos portos, que se fica 40 dias na fila para poder escoar um produto? Está na burocracia exacerbada? O senhor já conseguiu detectar aonde que os empresários estão sofrendo mais para poder exportar os seus produtos? Olha, Capês, isso aí é uma lista de coisas, não é uma coisa só. Nós temos o primeiro problema e o mais grave, a falta de infraestrutura. Muito bem. O Brasil não tem infraestrutura. Aí, como você disse, nos portos, nos aeroportos, está melhorando aos pouquinhos, mas falta muito. Rodovias e ferrovias, então, nem se fala. Praticamente não existe ferrovia no Brasil. Se nós compararmos aí a quantidade de quilômetros de ferrovias que tem no Brasil com outros países desenvolvidos, nós vamos ver que é pífio. Então, precisa trabalhar essa questão da infraestrutura, eu diria que é uma das principais demandas. Isso está começando a ser resolvido agora com esse programa de parcerias de investimentos. Veja você que no governo anterior, nós tivemos vários leilões, por exemplo, na área de energia, que não compareceu sequer um empresário interessado em participar. Porque não havia segurança, não havia clareza, não havia segurança jurídica. O edital sequer era feito em língua inglesa. Se você quer atrair investidores estrangeiros, o mínimo que você tem que fazer é fazer o edital em português e inglês. Claro. Você já facilita a vida do investidor. Então, primeiro, infraestrutura. Segundo, custo Brasil. Custo Brasil tira a competitividade das empresas e aí não consegue exportar. Não faz sentido um veículo, por exemplo, vamos falar de produtos manufaturados, porque em commodities, em agrobusiness, o Brasil vai bem. 25% do PIB brasileiro é agronegócios, é o agrobusiness, é a agropecuária. Agora, na área de manufatura, na área de produtos beneficiados, vamos falar de veículos, por exemplo. Nós conseguimos exportar veículos aqui para a América do Sul, para a Argentina. 50% das exportações dos veículos brasileiros são para a Argentina, veículos e peças. Mas conseguimos exportar alguma coisinha também para os outros países, Uruguai, Paraguai, Peru, enfim. Agora, o problema é que um veículo custa X dólares aqui e nos Estados Unidos custa X menos. Por exemplo, só para dar um exemplo, um Corolla produzido no Brasil, ele custa X. Nos Estados Unidos ele custa infinitamente menos. O Chile, que não tem fábrica da Corolla, é mais barato do que aqui no Brasil. É mais barato. Por quê? Porque é o custo Brasil. São a carga tributária, são a carga de contribuições sociais. Então, a burocracia emperra muito o Brasil. Então, nós precisamos rediscutir esses assuntos e baratear o custo Brasil, que assim nós daríamos competitividade para que as empresas possam exportar. Porque entre um produto manufaturado aqui no Brasil e um outro manufaturado na China ou no Paraguai, veja que nós temos hoje várias empresas brasileiras, indústrias brasileiras, indo para o Paraguai, se instalando no Paraguai, porque o custo de mão de obra é mais barato, porque os encargos sociais são mais baratos, porque o ambiente de negócio é mais fácil do que aqui. Nós tivemos uma grande fábrica e uma loja muito famosa brasileira que instalou uma fábrica no Paraguai e com isso ela parou de importar da China. Ela começou produzindo 300 mil camisas por ano no Paraguai, uma empresa de confecção, uma loja de roupas, de departamentos, e agora já vai aumentar para 1 milhão de unidades por ano.
Então, por quê? Porque nós não damos competitividades. Eu jantei 2 domingos atrás domingo retrasado, com o ministro da Indústria do Paraguai e fiz uma colocação para ele: nós temos que tomar cuidado, eu estou preocupado com esse assédio do Paraguai às empresas brasileiras. É óbvio que eu prefiro mesmo, isso eu já disse e repito aqui, que se gere emprego do Paraguai do que da China, porque o Paraguai está aqui, faz parte do Mercosul, mas eu prefiro mesmo é que se gere empregos no Brasil. Coloquei para ele essa preocupação e ele disse: então vocês tornem o Estado brasileiro mais fácil, desburocratizem o Brasil e mantenham os empregos aí, assim, de uma forma muito pragmática. Por outro lado, ele disse: se vai para o Paraguai a empresa brasileira, ele me dizia, o empresário vai poder trazer os lucros do Paraguai para o Brasil, porque é o empresário brasileiro que nós estamos falando, e vai poder comprar a sua casa no Brasil, vai poder comprar o seu carro no Brasil, porque ele mora aqui no Brasil. Só que nós não queremos que o empresário compre a sua casa ou o seu carro, porque isso ele já tem, e ele, estando ou não no Paraguai, na China, onde estiver, ele vai continuar tendo, porque a vocação dele é ser um homem de negócios, ou uma mulher de negócios. O que nós precisamos e queremos é facilitar o ambiente de negócios no Brasil. E para isso nós precisamos, nós que eu digo, o governo, os entes públicos, aí não só o federal, o estadual e o municipal, nós precisamos sentar à mesa como pessoas que querem pensar no futuro, nas próximas gerações e rediscutir toda essa política de tributos e de burocracia que nós impomos às empresas brasileiras, que tira a competitividade e faz com que as nossas exportações sejam pífias nos patamares que você colocou. Muito bem, nós estamos aqui então, como aumentar a nossa receita sem aumentar mais impostos, que a carga tributária não suporta mais elevação. Infraestrutura, burocracia, desburocratização e o custo da mão de obra. Exatamente. Vamos começar pelo terceiro, custo da mão de obra. Já se estudam em Brasília medidas quanto à terceirização, até que ponto seria benéfico, porque é melhor para o trabalhador ter um emprego terceirizado do que o desemprego. Não tem dúvida. E do jeito que está, já o Brasil descobriu que o governo não é uma fábrica mágica de recursos. Os recursos do governo são da sociedade. Quem trabalha e produz, né? E são limitados. Então, como, em primeiro lugar, discutir de maneira civilizada e não ideológica a questão do aumento da terceirização dos serviços. Eu estava entrevistando aqui um grande líder da esquerda e eu disse para ele: não existe mais no mundo diferença entre direita e esquerda, isso acabou. O que existe é: pago as minhas contas ou não pago as minhas contas? Aí ele disse que quem fala isso é de direita. Eu queria então te perguntar, como é que nós podemos discutir essa questão da terceirização com um primeiro ponto desse tripé que o senhor colocou? Presidente Fernando Capês, na questão de legislação trabalhista, nós não estamos falando em grandes reformas porque muitas das medidas que estão aí estão garantias constitucionais, o artigo 7º da Constituição. Agora, nós precisamos avançar minimamente em 3 temas: a terceirização, a prevalência do acordado sobre o legislado e o trabalho intermitente. Se nós avançarmos e aprovarmos essas 3 medidas, já será um grande avanço para o Brasil, um grande avanço. Hoje nós temos essa dificuldade da terceirização, as pessoas terceirizam e terceirizam mal, muitas das vezes tirando até direitos dos trabalhadores, gerando trabalho informal que não arrecada, porque se nós formalizarmos, haverá aumento da arrecadação naturalmente. Então, existe hoje um projeto na Câmara dos Deputados que, pasmem o telespectador, ele é de 1998, foi enviado ao Congresso ainda no governo Fernando Henrique Cardoso e está mais atualizado, mais moderno do que o projeto que foi discutido nos anos passados, agora sob o governo do governo anterior. Sobre isso, a terceirização. Sobre terceirização. Tanto que a nossa ideia a ideia do governo federal é pegar esse projeto que está lá na Câmara, que já foi aprovado no Senado, e dar andamento na Câmara para que ele possa ir à sanção presidencial e abandonar aquele projeto que está lá no Senado, que o senador relator é o senador Paim, porque aquele está muito ideologizado e só pioraria a situação
não só das empresas, mas dos trabalhadores também. Acho que a sociedade está percebendo que não necessariamente quem escreve mais direitos num texto é que está defendendo o trabalhador, porque muitas vezes esses direitos são inseridos de maneira exagerada, tornando inviável a manutenção e gerando desemprego. E algumas vezes gerando descumprimento e outras vezes, na maioria delas, gerando desemprego. Porque o empresário acaba não investindo não gera empregos para aplicar o dinheiro dele, os recursos em títulos da dívida pública ou títulos em bancos, porque aí ele tem uma rentabilidade hoje, sobretudo com juros na casa de 13%, ele tem uma rentabilidade garantida do que ele investir e correr o risco de perder o seu capital. A corda arrebenta do lado do empregador. Então, nosso tripé, essa lei, esse projeto de lei de 1998, acho que merecia ser discutido e parece que, segundo o senhor está dizendo, o presidente Michel Temer tem esse enfoque. Aí nós vamos para o segundo, desburocratização. Para a gente crescer, diminuir o custo da mão de obra e desburocratizar. Eu lembro em 1982, o ministro Hélio Beltrão, saudoso ministro Hélio Beltrão, da desburocratização, lutava contra a papelada. Não é possível que a burocracia, que é a atividade pela qual quem não produz cria dificuldades para quem produz, continue atrapalhando o desenvolvimento econômico do Brasil. Sob esse aspecto, o que o senhor tem a dizer? Olha, isso eu discuti longamente com o presidente Temer, nós tivemos uma reunião, eu e ele, de mais de 1 hora, e lembramos justamente do Ministério da Desburocratização, Hélio Beltrão. Nós chegamos a discutir, vamos fazer um ministério, não é bom, vamos criar uma secretaria vinculada à presidência para tratar de desburocratização no governo federal. Também chegamos à conclusão que não seria bom. E aí o presidente, no dia que tomou posse em definitivo, agora no final de agosto, início de setembro, determinou que todos os ministérios verifiquem o que é desburocratizável e façam o processo de desburocratização. Eu não posso falar pelos outros ministérios, cada um tem o seu ministro responsável, mas lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, nós temos o Ministério e 4 entidades vinculadas, o Inmetro, o INPI, a SUFRAMA e a ABDI. Nós baixamos uma portaria que deu um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30, vai vencer agora no meado de dezembro, para que eles apresentem, para que eles fizessem trabalhos, um grupo de trabalho foi criado e eles fizessem estudos do que é desburocratizável no âmbito do Ministério dessas 4 entes vinculados, dessas 4 autarquias. Então, já foi, preliminarmente eu recebi na semana passada, já foram identificadas 64 medidas que poderão desburocratizar o Ministério e essas 4 entes vinculadas, e também mais de 200 sugestões, porque nós fizemos uma consulta pública no site do Ministério e no site desses entes vinculados, e tivemos mais de 200 sugestões das pessoas, de empresas, de associações, federações, e de pessoas comuns, pessoas físicas normais, dando sugestões de temas que possam ser desburocratizáveis, e aí no âmbito do governo como um todo, não só do meu ministério. Eu já encaminhei na semana passada para a Casa Civil. A Casa Civil da Presidência da República é o ministério que coordena os demais ministérios. Já encaminhei para lá essas 200 sugestões de desburocratização. Aquelas que são do âmbito do nosso ministério, nós estamos finalizando esse grupo de trabalho agora na próxima semana e vamos editar portarias para desburocratizar. Só vou dar um exemplo rapidamente, que é uma medida que nós estamos fazendo, que até o final do ano que vem, porque trata-se de reunir 22 órgãos do governo federal e também alguns órgãos de governos estaduais, nós vamos lançar no ano que vem o Portal Único do Comércio Exterior. Esse Portal Único do Comércio Exterior vai reduzir o prazo médio de importação de 17 dias para 13 e de 17 dias para 10, desculpe, e de exportação de 13 dias para 8 dias, gerando uma economia em prazo de 40% e em valores de 23 bilhões de dólares de economia. Nossa. Isso será dinheiro que é gasto com a burocracia de importar ou de exportar, que vai ser injetado na economia como investimento. Esse portal deve estar no ar até o final do ano que vem. A complexidade é porque tem que reunir 22 órgãos do governo federal e governos estaduais, que são órgãos que precisam dar uma autorização ou
trata de uma arrecadação de tributos no momento da exportação ou da importação. E, por fim, vai também zerar o uso de papel. É um grande avanço, que foi o único mecanismo até então apontado pelo relatório do Business do Banco Mundial, que fez com que o Brasil não caísse mais na sua posição de país burocrático e país que não tem um ambiente bom para negócios. Bom, ministro, o senhor sabe aqui, São Paulo é o estado mais industrializado do país e a Assembleia, a maior Assembleia Legislativa da América Latina. O senhor conte aqui, nós estamos hoje, a presença do senhor aqui nesta casa trouxe excepcionalmente deputados para o estúdio para acompanharem esta sua entrevista, a sua fala. O deputado Jorge Wilson, o deputado Milton Vieira, o deputado Gilmaci Santos e o deputado Wellington Moura estão aqui presentes, porque nós estamos à disposição. Obrigado. Para que esta Casa Legislativa consiga ajudar Vossa Excelência a ecoar estas ideias, sobretudo aos empresários, à classe produtora de São Paulo, porque eu vejo na sua pessoa e nas suas palavras muito entusiasmo, muita objetividade e muito pragmatismo, vontade de resolver. O senhor aqui colocou de maneira magistral, professoral, sem ser acadêmico, que nós temos que gastar menos. Gastar menos é gastar menos com a Previdência, ter uma PEC de teto que seja responsável e um Estado mínimo. E temos que arrecadar mais sem aumentar impostos na sua área, diminuindo a burocracia para a exportação, diminuindo o custo da mão de obra e fazendo aquilo que nós perdemos 10 anos sem fazer, chamando as parcerias público-privadas para a nossa infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário e aeroportuário, sobretudo portuário. Ministro Marcos Pereira, o senhor é um homem que tem uma agenda muito concorrida, foi muito gentil de vir aqui, mas eu prometi liberá-lo após 50 minutos de programa. Nós temos exatamente 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Muito obrigado, presidente, deputado Fernando Capês, obrigado aos telespectadores que tiveram a paciência de nos ouvir. Eu quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores e poder falar um pouquinho mais sobre o Brasil. Eu sou brasileiro, eu sou patriota, eu sou entusiasta do Brasil. O Brasil é um gigante que está, infelizmente, adormecido, que está vivendo esse momento difícil, mas que eu tenho certeza absoluta vai superar. Há estudos do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que apontam que o Brasil poderá, a depender das medidas que nós vamos tomar, voltar a ser o ano que vem a 8ª economia do mundo. E quiçá no futuro breve ser a 7ª, como já fomos. E quiçá no futuro breve também a 6ª. Bem possível. Quiçá a 5ª. Potencial para isso nós temos. Nós só precisamos ter um diálogo aberto, franco e menos ideologizado, porque eu penso que ideologia é uma coisa que já ficou fora de moda. Como você disse, esquerda e direita já está fora de moda. O que se precisa é resultado. E resultado é dinheiro no bolso dos trabalhadores para que eles possam fazer as suas compras, ter o seu Natal feliz, comer lá o seu peruzinho, enfim, ter a sua vida com a família com mais dignidade. Nós estamos empenhados nisso. Não é uma tarefa fácil por causa da complexidade que nós temos no nosso país, um país de dimensões continentais, mas nós juntos chegaremos lá, eu tenho certeza, e eu estou otimista, sim. E aqueles que têm conversado comigo, não só os trabalhadores, mas também os empresários, sabem que eles têm podido contar comigo e com o meu empenho pessoal. Nós estamos otimistas e, mais do que isso, entusiasmados com o desempenho de Vossa Excelência à frente do Ministério da Indústria, Comércio e Relações Exteriores. Estamos muito felizes com a sua atuação. Querido telespectador, a gente aprende em geometria que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. A ideologia na economia transforma essa reta numa espiral. Fica muito mais difícil unir um ponto ao outro. Obrigado por sua audiência em mais um Discussão Nacional. Até o próximo.